Fala trader! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Fast Trade. No vídeo de hoje, dando sequência à série de vídeos que a gente está fazendo aí sobre a teoria das ondas de Elliott, hoje a gente vai fazer a segunda parte aí do assunto característica das ondas de Elliott. Mas antes, eu quero pedir o teu apoio, eu quero pedir para você já deixar o seu like, curta esse vídeo, isso é muito importante. É a forma de tu mostrar pra gente que o conteúdo tá agregando, que o conteúdo é relevante. O YouTube também entende isso e distribui para mais pessoas. Então o teu like é muito importante. Deixa teu like, já curte aí o vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, também tá convidado para se inscrever, tá bom? Vamos lá para o assunto de hoje, vamos para a segunda parte da característica das ondas de Elliott. Vamos lá então, vamos dar início aqui fazendo um pequeno resumo do que a gente viu em vídeos anteriores, mas a gente vai deixar aqui também na descrição o link da primeira parte do assunto característica das ondas de Elliott. Mas fazendo um resumo aqui, ó, para Elliott, os preços se movimentam em ondas, elas são ondas de impulsão e correção, e representam o sentimento dos compradores e vendedores, tá? Com base na teoria fractal, os padrões das ondas de Elliott, a gente pode encontrar tanto em pequenos movimentos, ou seja, em tempos gráficos menores, quanto em movimentos maiores, tá? Em tempos gráficos maiores. E elas se mantêm nessa estrutura de onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, que em geral representa aí a onda de impulsão, tá? E onda de correção, que seria a ABC. Então, o movimento maior se expande em 1, 2, 3, 4, 5 e corrige em ABC, tá bom? Isso pode ser visto também em movimentos menores, conforme a gente vai diminuindo o tempo gráfico, conforme a gente vai analisando os movimentos mais curtos, movimentos menores, de time frames menores, tá? Vamos lá então, vamos analisar onda por onda. Eu vou abrir o gráfico aqui, eu vou te mostrar também na prática como identificar isso utilizando o gráfico do Ibovespa. Vamos lá, a primeira onda. A primeira onda, ela é uma onda onde o humor do mercado ainda está baixo, tá? Pode se encontrar ali facilmente players montando posição, big players montando posição. Por quê? Porque, em geral, essa onda 1 é uma onda onde começa a haver uma reversão do sentimento do mercado. Porém, a maioria ainda dos operadores não viu isso e ainda pode considerar, né, apesar de ser uma onda que vai iniciar uma nova tendência, muitos ainda estão olhando como uma correção do movimento anterior, não estão vendo ainda como uma reversão, tá? Por isso, os big players começam a montar posição, porém a grande maioria ainda não está vendo como uma reversão, ainda olha para essa primeira onda como uma correção de um movimento anterior. Isso é muito importante. A confirmação, ela geralmente vem com o rompimento de um suporte ou uma resistência importante. Vamos ver no gráfico, na prática, como isso aparece para a gente. Vamos lá então, vamos pegar o gráfico aqui do Ibovespa, eu estou no gráfico diário do Ibovespa, e o que a gente consegue ver aqui, ó? Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, e a gente tem aqui o ABC, tá bom? Então, aqui a gente tem a estrutura das ondas de Elliott nesse movimento maior. E o que ocorre? Vamos ver. O mercado, olha só que interessante, ele fez aqui, ó, né, é uma grande queda, né? Então foi realmente, o mercado estava lá na região próxima aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui, ó, próximo lá aos 120 mil, olha aqui, esse topo aqui, ó, próximo aos 120 mil. E o que aconteceu aqui, ó? Uma grande queda. Nessa região aqui, ó, olha só que importante. Nessa região aqui, ó, os players, tá? Os big players, eles começaram a montar posição. Só que conforme o mercado vai subindo, essa onda aqui, que é a onda 1, muitos ainda veem como uma correção, tá? Uma correção do quê? Desse movimento de queda. Então o mercado está corrigindo para continuar caindo. Então muitos ainda estão vendo esse movimento de alta aqui como um movimento de correção dessa queda grande. Porém, os big players, eles aproveitam, né,
essas regiões aqui, ó, para montar posição. Então o que que a gente vê aqui? A gente vê um volume que a gente chama de volume de absorção. Começa a ver absorção aqui nessa região. Onde a gente vê aqui uma região de suporte e resistência importante? Vamos pegar aqui, ó, tá? Essa região que é muito importante aqui, que é a região dos 100 mil. A região dos 100 mil é uma região muito importante no índice Bovespa. Então o que que a gente vê? A gente vê essa correção e realmente, tá, a confirmação ela só ocorre quando existe o rompimento dessa região importante, formando um pivô. E agora a gente vai analisar a onda 2, que seria essa onda aqui, onda 1, onda 2. Vamos dar uma olhadinha na onda 2. Bom, a onda 2 ela é responsável por dar início a uma reversão de sentimento. Tá? No entanto, alguns ainda podem ver essa onda como uma correção. Tá? O fato é que a onda 2 não avança ao ponto de romper o nível de partida da onda 1. Vamos ver aqui o que isso quer dizer na prática. Na prática, pessoal, isso quer dizer que essa onda aqui, ó, muitos ainda estão vendo como uma continuidade de queda, tá? Por exemplo, aqui o índice, ele abaixo dos 100 mil. Então aqui, ó, muitos ainda veem como uma continuidade, que o mercado realmente é um mercado de baixa, que vai dar continuidade, vai vir testar novamente essas regiões de fundo. Então ainda tem esse sentimento. Esse sentimento, ele só é revertido realmente quando o mercado confirma esse rompimento aqui. Inclusive, isso daqui, ó, é um movimento de continuidade, tá bom? Então a gente tem aqui onda 1 e a gente tem a onda 2. Então, preste atenção aqui nessa estrutura, porque essa mesma estrutura que a gente está vendo aqui nesse movimento macro, a gente consegue ver aqui, por exemplo, a onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, a ABC. A gente consegue ver ele num movimento fractal também. Aqui também a gente consegue, ó. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, ABC. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5, ABC. E aqui ele já reverteu por um movimento de correção, uma onda maior corretiva, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui agora na onda 3. Bom, na onda 3, essa onda geralmente ela tem um movimento mais rápido, tá? Então existe uma impulsão muito forte na onda 3 e um maior volume, pois nela o sentimento já reverteu. O pessoal, é aquele agora vai, né? O pessoal vê que realmente agora vai. Então tem um otimismo maior e existe a confirmação do pivô. Na onda 3 é a confirmação do rompimento e a continuidade do pivô. Então como é que a gente vê isso na prática? Vamos lá para o gráfico. Na prática a gente vê o seguinte, ó, onda 1, ela deixou um topo aqui, a onda 1 deixa o topo. A topo está na região aqui dos 100 mil. Aqui ele fez uma pequena correção na onda 2, tá bom? Deixando um fundo. E aqui a gente tem o rompimento desse topo, montando esse pivô grande aqui, ó, tá bom? No rompimento desse topo, tá, é o que dá origem aqui à continuidade do movimento da onda 3, tá bom? Então aqui é a onda 3. Depois da onda 3 a gente tem uma pequena correção aqui na onda 4 e vamos ver aqui a característica da onda 4. Vamos lá. Característica da onda 4. Talvez essa seja aqui realmente a onda mais difícil de ser identificada. O volume ele já não é o mesmo, o volume diminui e o sentimento começa a mudar, tá bom? Dá aquela sensação que, poxa, deu uma esticada, né? Em geral, é uma onda mais curta e ela é mais arriscada. Por quê? Porque depois daquele movimento de euforia da onda 3, né, daquela puxadona da onda 3, tá, dá aquela sensação de que, poxa, né, o mercado já andou demais. Então, naquela correção, tá, existe um volume menor na correção, tá, e existe aí uma pequena pulga a pulga atrás da orelha, né? Aquele negócio, né? O pessoal já começa a ficar com uma pulga atrás da orelha porque o mercado ele já vem numa onda 1, uma onda 2 e uma onda 3, que deu uma puxada muito forte. Então, na prática, vamos lá, vamos ver no gráfico como é que fica essa onda 4. Então, na prática, pessoal, a onda 4 aqui, ó, essa onda 4 ela é uma onda um pouquinho mais arriscada de se operar. Tá? Então, geralmente o pessoal tenta pegar, por exemplo, o pullback dela, tá? Operações de pullback. E depois eu vou falar pullback. Depois eu vou falar algumas formas de operar essas ondas, tá bom? Primeiro eu vou passar aqui
as características dela, a gente vai falar sobre essas ondas e depois a gente vai falar em um vídeo específico como fazer operações com base nessas ondas, tá? Então, aqui, ó, é uma onda um pouco mais arriscada, geralmente é uma onda curta, tá? Geralmente, lembrando que eu sempre destaco aqui nos vídeos, pessoal, aqui é uma estrutura, quando a gente fala de padrões, a gente está falando de movimentos que tendem a se repetir. Só que não necessariamente eles tendem a se repetir de forma exatamente igual, como está nos livros, tá? Muitas vezes não fica simétrico como está nos livros, tá? Pode ter uma pequena diferençazinha de tamanho, pode ter uma pequena diferençazinha, só que é importante que vocês entendam o contexto, tá bom? Aqui, por exemplo, o contexto está claro, de uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e aqui uma onda 5. Né? Então, se você for olhar alguns detalhes, talvez alguns detalhes estejam um pouco diferente do que a gente vê de padrão de livro. Só que a característica e a estrutura, ela está semelhante, tá bom? E é isso que você precisa ter em mente. Então vamos lá, vamos entender essa onda 5. Vamos lá, onda 5 é uma onda que confirma o baixo volume e começa a haver uma divergência, tá? No sentimento do mercado. Nesse momento, alguns players, tá, já começam a se posicionar contra a tendência. Então começa a haver montagem de posição contra a tendência. Vamos ver na prática aqui. O que a gente consegue ver aqui na onda 5? A gente começa a ver na onda 5 a entrada, por exemplo, aqui, de players montando posição na venda, tá bom? Então aqui começa a haver realmente uma reversão de movimento, tá? Começa a haver aqui uma montagem de posição na venda, porque os players, os big players, já começam a ver realmente que o mercado está em patamares onde existe a probabilidade ali maior em termos de assimetria de ele começar a reverter esse movimento que ele já fez aqui de baixo. Olha só quanto o mercado já andou. Então aqui começa a haver realização de posição, mudança de posição, aqui começa a entrar, por exemplo, players na venda, tá bom? Então aqui posição de venda, os players começam a ver realmente essa possibilidade de o movimento ter chegado ao fim. Então, pessoal, falamos aqui das características das 5 ondas de impulsão. No próximo vídeo a gente vai falar sobre as ondas de correção, que é a onda ABC, a característica dessas ondas, mas é muito importante destacar. O que a gente está passando aqui para vocês é o conceito. Vocês precisam entender o que está por trás desses padrões, como funciona a estrutura. Nem sempre vai seguir certinho todas as regras como estão nos livros. O mercado ele não é algo fixo, o mercado ele não é algo rígido, o mercado é dinâmico. Você precisa entender a estrutura por trás dos movimentos para que você possa encontrar boas oportunidades. Espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!